Olá, tudo certo? A aula de hoje é focada na construção da persona e da proto-persona. Então eu vou trazer para vocês a parte teórica, mas também vou trazer muita prática de como que a gente faz aqui no dia a dia para você entender aí como que funciona essa construção, tá? Às vezes a gente acha que a persona é algo que é feito rápido, todo mundo acaba usando bastante nos projetos e tal, mas quando a gente geralmente começa o trabalho com uma empresa e a gente recebe essas informações da persona, assim, sempre tem umas lacunas a serem preenchidas, apesar de que uma persona sempre terão lacunas a serem preenchidas, porque o nosso usuário sempre vai se remodelando e tal. A gente tem algumas restrições quanto à persona, às vezes a gente prefere usar perfil do que persona, porque depende do volume de usuários que essa plataforma tem. Se a gente for ficar gerando persona de cada um desses agrupamentos, às vezes a gente fica só gerando persona e não construindo as ferramentas de fato. Então, vocês têm que analisar bem o que vale a pena, qual ferramenta que vale a pena para o tempo que você tem, para o custo, né, para o orçamento que você tem, para gerar essa informação, sabe? Então, avalia bem. A persona para a gente aqui, ela é usada a partir de um momento que a gente já está bem entrosado com o produto, entrosado com a equipe. Então, a gente tem uma certa restrição com a persona, não é todo projeto que a gente atua que a gente gera uma persona, tá? Então é só pra gente deixar claro que se vocês lerem o capítulo do livro que eu mandei para vocês, que tá aqui no curso do Alan Cooper, vocês vão perceber que, cara, a persona não é uma coisa simples de se fazer. Geralmente o que a gente tem são as proto-personas, e é sobre elas que a gente vai conversar aqui nessa aula, tá? Então aqui a proto-persona, a definição dela que ela nasceu dentro do processo de Lean UX. Se vocês lerem o livro do Jeff Gottef, ele fala bastante sobre a proto-persona, que é uma persona ainda em construção, é uma persona ainda que não se tem dados o suficiente para ser uma persona, mas sim é construída baseada nas informações que a própria empresa tem das pessoas usuárias que eles têm, sabe? Então eu vou ler a definição certinha aqui para vocês. Então a proto-persona foi idealizada dentro do processo de Lean UX. Ela nasce da visão da própria equipe, que a própria equipe constrói dessas pessoas usuárias. É um formato bem mais simples que a persona, é bem mais rápido de ser feito. Num workshop a gente já consegue ter essas informações, porque ela é baseada nas suposições e na visão que a equipe tem dessas pessoas usuárias, sabe? E o ponto de partida para começar, ela é um ponto de partida para a gente começar a desenhar a persona de fato. Digamos que é a primeira etapa do processo de construção de uma persona, tá? Então, os objetivos da proto-persona é de criar ela junto com a equipe, a desenvolver essa visão única dessas pessoas usuárias para as quais a gente vai trabalhar. É um processo de sensibilização e é coparticipativo. Sendo assim, temos o alinhamento e a sensibilização como premissa básica da proto-persona. Então, o grande objetivo da gente construir a proto-persona junto com a equipe é justamente essa, da gente trazer eles para perto e alinhar a visão que todos os integrantes da equipe têm dessas pessoas usuárias, e além disso também sensibilizar eles da importância que se tem de construir algo pensando na pessoa que vai utilizar de fato, beleza? Então ela é bem importante para isso. Quando que a gente pode usar? Aqui na Ideativa a gente sempre inicia um projeto, na nossa reunião de kickoff sempre tem o desenho da proto-persona, então a gente já leva um bloquinho de tempo e de materiais justamente para desenvolver essa proto-persona. E é legal também, outra coisa que a gente faz que é bem massa, é aprender junto com a equipe as informações, pegar com eles também as informações, as dores que esses usuários trazem para eles. Então a gente consegue ter as informações antes de iniciar a pesquisa. Então a gente já tem um certo direcionamento aí para começar a desenvolver a persona, né? Então
A gente geralmente usa, quando mesmo usar, geralmente quando a gente está começando o projeto, quando a gente está entrando e começando a falar sobre aquele projeto, a gente entende um pouquinho qual é a visão que a empresa tem daquele usuário. Os benefícios. Então, a proto-persona ela é super rápida de ser feita. Então, a gente faz em 1 hora, 2 horas, 2 horinhas assim de workshop, a gente já consegue ter a proto-persona desenhada. Além disso, a gente consegue ter alguns dados quantitativos que a equipe do suporte e ouvidoria traz para a gente e também pegamos a visão dos engenheiros. Então, como os engenheiros também estão participando da reunião, eles também trazem a visão que eles têm dos usuários para quem eles estão construindo. E o processo também, esse processo de conversar, de construir isso de maneira colaborativa, agiliza também no tempo de pesquisa, porque ele dá para a gente o direcionamento e foco que a gente vai ter na pesquisa, sabe? Então a gente consegue fazer um recorte bem legal, delimitar a nossa pesquisa. Beleza? A protopersona é bem rapidinha, porque ela é bem enxuta mesmo e é bem rápida de ser feita. Já as personas é um pouquinho mais complexo, tá? As personas, elas são arquétipos. A gente foi beber lá das artes cênicas, beber dessa fonte deles, da construção de personas. Então, quando a gente olha para esse universo, a gente já vê como são arquétipos, né? São personagens fictícios que a gente cria a partir de sínteses de comportamentos. Por que eu digo que é difícil de criar uma persona consistente? Porque nesse caso, assim, se a gente pegar só esse trechinho da definição, a gente já consegue entender o quão denso é olhar e construir uma persona. A gente tem que fazer técnica de shadowing, ficar com essa pessoa, diários de uso continuado. A gente tem várias técnicas para construir uma persona bem consistente. E nem sempre essas pesquisas não são rápidas, elas têm que ter um certo tempo de informação, sabe? Então, às vezes tem que ficar 2, 3 meses coletando essas informações, aí depois tem tempo de compilar esses dados, de desenhar, de blocar, de sintetizar. Então, não é um processo simples de ser feito, tá? Por isso que alguma das premissas que a gente tem é que, se tiver muitas variáveis de usuários, por exemplo, de perfis de usuário, a gente já dá uma brecada ali, sabe? Porque se tiver muitas pessoas para serem desenvolvidas, aí fica complexo e caro justamente por causa dessa profundidade de pesquisa que a gente tem que ter. Então, geralmente a gente vai pincelando outras ferramentas que trazem essas informações, mas que não demoram tanto tempo para ser feito. Claro, né, gente, que se tiver orçamento e prazo para fazer isso, faremos sempre, mas não é esse sempre o cenário ideal que a gente vive, tá? Então, dando a real mesmo, sabe? Persona é mais complexo de ser feito. Então a gente vê o pessoal falando de persona, a gente tem que pensar bem aí no termo que está se usando, se for realmente uma persona, construção de um arquétipo, de um personagem fictício, concebido a partir da síntese de comportamento. Olha só quão denso é isso, sabe? Então tem que tomar cuidado mesmo. Aí aqui eu só vou continuar para terminar a nossa definição. Então, comportamentos observados entre consumidores com perfis similares. Representam as motivações, desejos, expectativas e necessidades, reunindo características significativas de um grupo mais abrangente. Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de um sistema de cadastro de pacientes de hospital, por exemplo, assim, se a gente for olhar para a persona, a gente não precisa ir lá saber se a pessoa tem o hobby de assistir filme, sabe? Por quê? Porque o trabalho dela é muito fechado, ele está limitado, não precisa expandir tanto para tu conseguir atender as necessidades daquele usuário naquele momento do processo lá no trabalho dele. É diferente se a gente olhar para uma plataforma tipo Spotify, Netflix, sabe? Por quê? Porque é uma plataforma que é de uso pessoal, que é de uso mais de uso mais íntimo, digamos assim, não uma ferramenta de trabalho, entende? São coisas bem diferentes, são pesquisas e olhares diferentes também. Então, romantizar muito um processo que é super pragmático é fugir um pouquinho até do senso da construção da persona mesmo, sabe? Então, tomar cuidado também com isso, assim, para não romantizar tanto a persona, sendo que ela vai ter que fazer um processo mecânico e várias vezes aquele processo mecânico. Então, tipo, pensar um pouco
o produto pede que eu saiba qual é o hobby da pessoa, saiba qual é, sabe? Então tem que ter essa visão crítica de quando estiver construindo a persona, sabe? Até que nível de informação eu preciso ter para que essa persona seja consistente e traga valor para aquele processo que eu estou fazendo, beleza? É uma visão que a gente tem do dia a dia da consultoria, tá? A gente já teve situações de querer fazer uma persona densa e o tempo de projeto não rendeu, e às vezes não rendeu informação suficiente para tomar decisão estratégica. Então, pensa bem até que ponto vale a pena aprofundar tanto assim a persona, e quanto tempo, e por aí vai, tá? Representa as motivações, desejos, isso aí, do grupo mais abrangente, beleza? Aqui eu trago uma frase do Alan Cooper, que gente, ele é o cara que criou as personas. Então, assim, leiam o capítulo, porque ali é a fonte original de onde tudo começou. Então, infelizmente, o texto está em inglês, mas dá para entender, faz um esforçozinho aí, porque é bem importante ter a fonte original para não cair na conversa de mercado e numa conversa super rasa a respeito das personas, beleza? Então, o Alan Cooper diz o seguinte: personas nos fornecem uma forma precisa de pensar e comunicar sobre como os usuários se comportam, como eles pensam, o que desejam realizar e por quê. Eles são arquétipos compostos à base de dados comportamentais, obtidos a partir de muitos usuários reais, encontrados em entrevistas etnográficas. Então, aqui vocês podem ver, tem vários, eu falei de algumas que a gente pode aplicar, mas tem várias metodologias para pesquisar a respeito somente de personas, tá? E a gente precisa de ter volume, não é 3, 4 entrevistas em profundidade que vai te ajudar a definir uma persona de fato. Ainda tu vai estar tendo uma proto-persona, não é aquela persona de fato. Então aqui a gente precisa de densidade de dados de pesquisa primária, você mesmo tem que aplicar essa pesquisa. Você precisa ter, além disso, dados demográficos, socioeconômicos e tal, e muita observação. Ir em loco, observar como que eles fazem, o que que eles fazem, em que momento fazem, quais as dificuldades e por aí vai. Beleza? Então, esse aqui é um trecho do livro About the Face. Então, aqui eu trago para vocês alguns dados que a gente pode trazer para dentro da Personas, e aqui é o ponto que eu pego, que eu chamo a atenção de vocês, que é a questão até que ponto vocês precisam, até que ponto a gente precisa entender sobre sonhos e objetivos de vida, hábitos, sabe? Então, rotina de quê? Rotina do dia a dia de trabalho para quem tu está fazendo aquele software. Se tu ampliar muito a visão da rotina, nossa, tu vai morrer de tanto dado que tu vai ter. Então é bom focar e delimitar qual é o objetivo da tua pesquisa e colocar durante a pesquisa olhar para esse usuário dentro daquilo ali, dentro daquele contexto, sabe? Dentro daquele ambiente em que ele está inserido e que tem a ver com o que tu está trabalhando, sabe? Porque, olha, vem dados assim que deixa a gente bem louco. Mas aqui, então, assim, se a gente for pensar dados demográficos, que são os dados quantitativos, a gente tem hábitos, as rotinas, as preferências, os sonhos e objetivos de vida. Aí aqui é só para a gente, pontuar de novo, só tenha cuidado até que ponto você vai aprofundar aí essa pesquisa, tá? Aí aqui eu trago um case bem rapidinho de mercado. Esse case é de uma empresa de passagens de ônibus, que ela vende, uma plataforma de venda de passagens de ônibus. A gente realizou mais de 50 entrevistas, tá? Das pessoas que utilizavam o serviço. As entrevistas foram realizadas durante 2 meses e cada uma durou mais ou menos, tá? Mais ou menos, cerca de 1h30. E o objetivo era identificar os maiores problemas da plataforma e, ao mesmo tempo, conhecer mais de perto os usuários. Então, não era somente pesquisa de persona, de desenvolvimento de persona. A gente tinha outras coisas que a gente também queria fazer. Então, a gente meio que colocou tudo num pacotão para tentar definir aí as personas, tá? A gente utiliza bastante o Canvas. Esse Canvas aqui é um Canvas do Workshop.tools. É uma das fontes que a gente tem. A gente tem mais tipos de framework para construir personas, tá?
Se vocês utilizam Miro e FigJam, lá dentro das comunidades vocês vão ver que tem várias opções também. Por isso que é importante, além de saber para ter essa proto-persona já de conhecimento da empresa, também ter o objetivo do que você quer descobrir, porque senão fica muito... muita ferramenta, são muitas variáveis de dados que você pode encontrar e isso pode confundir. Então, antes de começar qualquer coisa, tenham os objetivos e as premissas básicas que a empresa passa para vocês para conseguir ter um norte, um foco, senão, né, pesquisa a gente se perde, não dá. Então aqui eu trago, outra coisa que eu vou trazer para vocês já na sequência aqui, mas que eu acho que é importante pontuar, outra coisa que é legal que a galera que trabalha comigo, não só comigo, mas os alunos que eu tenho e tal, eles sempre perguntam a forma como a gente compila dados, porque dados quantitativos é fácil, né, gente? É matemática, tu vai lá, calcula e deu tudo certo. Agora, como que a gente faz com dados que são qualitativos, sabe? Que tu tem que ouvir, coletar aquelas informações, pensar a respeito delas e tal. Então, é complexo. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente fez que foi esse processo de compilar os dados, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, o primeiro formato, né, um dos primeiros formatos que eu queria trazer para vocês, foi um processo que a gente fez de clusterização. A primeira coisa que a gente fez nesse processo foi colocar os tópicos de cada entrevista dentro de um Excel. Esse é um processo bem barato, que a gente tem acesso, só que dá muito trabalho manual, sabe? Então, é um trabalho assim que realmente dá um trabalho manual, mas que foi bem legal porque a gente conseguia apresentar visualmente o resultado dos dados, tá? Então, o que a gente fez ali? A gente começou a clusterizar, colocar os tópicos das entrevistas em colunas, né? Cada entrevistado enchia a coluna dele ali e tal. Depois disso, a gente foi clusterizando, categorizando, né, cada tópico. O tópico A1 se relacionava ao processo, tópico 2 a cultura, modelo de negócios, e assim a gente foi estruturando. Esse aqui são só os problemas, tá? Onde estavam o grande volume de problemas que essas pessoas enfrentavam durante o trabalho. Então aqui, nesse caso, foi um formato de clusterização, tá? Então a gente conseguiu clusterizar. Isso aqui foi focado para problemas, mas se a gente for pensar em perfil, por exemplo, de personas, de categorização de perfis para depois construir as personas, sabe? Então é um processinho que foi trabalhoso, mas que foi bem legal, que a gente conseguiu visualizar. Então, se a gente for pensar em categorizar resultados de pesquisa das pessoas, a gente pode fazer do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou mostrar um depois ali para vocês que também é em colunas, a gente fez no FigJam também, foi uma coisa bem legal de fazer. A gente foi categorizando o perfil, né, das pessoas. Então, a pessoa que tinha certa dor, a gente agrupava todo mundo naquela dor. A pessoa que tinha tal... deixa eu pensar aqui, já vou pegar ali, mas a pessoa que tinha problema, que fazia parte da cultura, aglutinava ali, depois a gente ia fazendo as conexões para construir essa persona, esse arquétipo. Aqui outro processo também que é legal, de um outro, é uma outra pesquisa, um outro foco, mas também dá para aplicar para a clusterização de personas. Então, assim, as pessoas que têm a mesma dificuldade em tal parte do sistema, as pessoas que têm um problema com procedimento, as pessoas que estão com problema com custo, aí a gente consegue aglutinar essas pessoas e construir algo focado no problema que elas têm. É bem legal, foi bem legal esse processo aqui. Outra ferramenta que a gente usa muito para ajudar a gente a clusterizar é a matriz CSD. Então, a matriz CSD, ela sempre está com a gente do começo ao final do projeto. Então, ela vai acompanhando a gente ao longo do projeto. E aqui é um outro formato de clusterização também em colunas que eu estava falando para vocês. Esse aqui foi focado realmente em perfil de usuários, tá? Então, agora que a gente está olhando e escrevendo a persona, definindo a persona certinho. Mas aqui foi os perfis, a gente separou em perfis, né? Perfis, e daí cada perfil a gente foi entrevistando e definindo e colocando eles dentro de cada caixinha para daí sim construir a persona. E aqui foi a mesma coisa, ó, a gente colocou as descobertas, né? Aí aqui
o perfil, né? Então, aqui nesse caso, a gente colocou cargo para definir mais ou menos o perfil, o perfil de Head, o perfil de PM, perfil de PO. Então, a gente partiu da premissa desses perfis, assim, né? Para começar a construir as variáveis dessa persona. Então, a gente tem as motivações, as dores, os objetivos, o diferencial competitivo, que pode melhorar, as métricas, os insights. Então, a gente meio que aglutinou com essas informações para construir aquele cardzinho da persona, sabe? Aí aqui voltando lá ao case de mercado, eu queria só mostrar para vocês como compilar, tá? Então, voltando a esse case de mercado aqui do ônibus, né? A gente conseguiu definir dois perfis mais evidentes, né? Então, esse é o primeiro, que é o perfil do Carlos Pereira, que tem idade de 30 anos, ele tem um cargo operacional, tem superior completo, não mora na cidade de origem, a gente colocou local da onde, por que ele utilizava as passagens, sabe? Então, a partir do porquê que a gente conseguiu mapear aqui, né? E colocar os aplicativos que ele mais utilizava. Então, esse perfil foi um perfil que a gente conseguiu aglutinar para construir ele, tá? Então, a gente colocou uma frase dele, a biografia, os objetivos e as frustrações. Tudo relacionado, tá, gente, a questões de viagem, a questões de deslocamento e por aí vai. Não tem nada viajando assim do tipo, frustração, não sei tocar violão, sabe? Então, tipo, não tem nada a ver com o aplicativo. Então, a gente foi focado no aplicativo de passagens aéreas e aí a frustração dele durante esse processo é não ter as informações que precisa ou ter que ficar procurando por muito tempo. Então, isso aqui era uma frustração que ele trouxe pra gente, sabe? Então, tudo tem que ter a ver com o produto que tu está fazendo. A outra foi a Juliana, ela tem 27 anos, também é operacional, tem um cargo operacional, né? Superior completo, né, e não mora também na cidade de origem. Então, ou seja, uma das grandes motivações que eles têm é porque precisam visitar a família e tal, então aí a gente consegue ver os agrupamentos também, tá? Os aplicativos, uma frase que ela trouxe, uma das frases, né, que o pessoal trouxe, referente também a viagens, a biografia, os objetivos e as frustrações, tá? Então, tudo relacionado ao projeto que a gente estava trabalhando. Então, aqui, as pessoas elas precisam ter características comportamentais, como os gostos pessoais, hábitos de consumo, referências e influências. Voltando, isso aqui é importante, mas tem que ter a ver com o produto que tu estás trabalhando, tá? Então, tá fazendo um aplicativo de roupa e daí, de repente, a pessoa gosta de balada. Tá, ok, conecta, até conecta, né? Balada, deixa eu pegar um exemplo mais nada a ver. A pessoa gosta de comprar roupa, mas tem um carro. Tipo, nada a ver, gosta de dirigir, nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, tem que ter a ver com o produto que tu estás trabalhando. Também são considerados critérios psicológicos como personalidade, estilo de vida, valores morais, cultura. Aqui, esse ponto, ele conecta muito com o lance do perfil que a gente estava falando na outra aula, que tem que ter aqui, nesse ponto, a gente começa a buscar os propósitos. Qual é o propósito da empresa para linkar com o propósito das pessoas? Daí, nesse caso, rola uma conexão ali, que nem a Timberland e a Vans, que eu comentei com vocês na outra aula. Beleza? Aí de pesquisa, assim, né, eu trago algumas ferramentas aqui, algumas dicas de ferramentas que dá para aplicar. Shadowing, né, que é a sombra, diários, tanto diário de uso continuado, quanto diários de bordo, enfim, dá para aplicar diferentes formatos de diários aqui, tá? Observação, etnografia e entrevistas são técnicas usadas para identificar o comportamento, os objetivos, habilidades, atitudes e ambientes de pessoas reais. Então, são as técnicas que a gente geralmente aplica para chegar na construção da persona. E quando usar, né? Momento tenso. Quando usar, a persona é uma ferramenta cultural. Ela é desenvolvida ao longo do tempo e pode evoluir à medida que os membros da equipe de desenvolvimento aprendem mais sobre o grupo de usuários. Elas podem ser exibidas em um quadro de avisos ou em uma pasta que está abertamente disponível para todo mundo. É ideal que a persona fique sempre à luz, aos olhos das pessoas que trabalham no produto, sempre reforçando durante reunião e tal. Beleza? Mas assim, ó, uma dica. Não é porque vocês têm a persona que, vamos colocar essa funcionalidade porque a nossa persona
disse que gostava de tal coisa. Não é bem assim, tá? Então, quando vocês decidirem por uma funcionalidade, esse desejo, essa função, essa visão de construção desse novo recurso tem que vir de dados, tá? Não é porque tá só na persona que tem que ser feito. Tem que estar vindo, essa necessidade tem que estar vindo de algum lugar, tá? Para embasar também. E outra dica também, meu Deus, tem um monte de dica. Outra dica também, utilizem mais de uma técnica de pesquisa. Apliquem entrevista, um questionário, um shadowing, sabe? Mais de uma técnica de pesquisa também faz com que a persona seja bem consistente. Se usar só uma técnica de pesquisa, ela pode ficar enviesada, tá? Benefícios de usar personas. Ajuda o time a se alinhar em relação a quem são os vários públicos-alvos do projeto. São mais fáceis de memorizar e de criar empatia, já que normalmente tem um rosto, um nome, né, tem uma descrição, que se torna uma pessoa mesmo, né? Ajuda a tomar decisões de design no decorrer do projeto. Por que ajuda a tomar decisões no decorrer do projeto? Porque a gente consegue pesquisar aquela persona específica que a gente desenhou, entendeu? Então a gente consegue, além de estar com a persona, a gente consegue consultar ela e trazer informação para dentro do projeto. Ajuda a priorizar features, que era o que eu estava falando para vocês, ela ajuda a gente a identificar essas pessoas e validar com elas se aquela funcionalidade faz total diferença para ela ou não. Quais delas estão realmente ajudando a resolver os problemas e a necessidade das pessoas, beleza? E daí, para finalizar também, é legal vocês terem essa visão da persona para não cair muito nessa visão que a gente vê de mercado, tá? A persona não é algo simples de ser feita. Então, geralmente, quase na maioria das vezes, quando vocês escutam personas, vocês podem ter uma pulga atrás da orelha que aquilo pode ser só uma proto-persona, beleza? Ou um perfil, que são as duas ferramentas que, pelo menos a gente aqui utiliza bastante, perfil ou proto-persona. A gente fica variando nelas. Vez ou outra a gente consegue ter uma persona de fato, beleza? Porque justamente custo, né, não é barato. Beleza? E é isso, gente, então. É um pouquinho da nossa equipe, de novo, reforçando que tudo que eu tô falando para vocês é vindo dessa galera maravilhosa que a gente trabalha. Conheça a Ideia Ativo, com mais profundidade, consuma os nossos conteúdos, nos siga nas redes sociais e até a próxima.